Bom, meus irmãos, paz do Senhor, pastor Marcos falando. Nós iremos neste momento trazer uma palavra acerca desta temática tão importante do dia de hoje, aonde a temática do dia de hoje é Ele vive, o triunfo da vida sobre a morte. Uma coisa que me chama a atenção no domingo de Páscoa é que muitas das pessoas, ao invés de estarem contritas, ao invés de estarem agradecidas, buscando a Deus em oração, no louvor, na leitura da palavra, na busca incessante pelo conhecimento e pela verdade de Deus, muitos acham que o dia de hoje é um dia de trocas de presentes, acham que o dia de hoje é um dia de almoçar com os amigos, com os familiares. Bom, eu não estou criticando essas ações ou atitudes pelo fato de todos nós termos uma ação ou uma atitude acerca do dia chamado hoje. Mas eu quero chamar a sua atenção acerca do verdadeiro significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa não significa feriado garantido. A palavra Páscoa, ela não significa lazer. A palavra Páscoa não significa chocolate, não significa bolos, doces. A palavra Páscoa, ela não significa almoços. Não. A palavra Páscoa significa vitória sobre a morte. A palavra Páscoa significa liberdade e libertação. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, nós vemos muito bem esta figura através de Moisés. A Bíblia diz que o povo de Deus clamou por Deus no Egito. O povo estava sendo escravizado, o povo estava sendo maltratado, o povo estava sendo julgado e machucado por Faraó. E a Bíblia diz que esse povo agora começa a clamar a Deus de uma forma que veio a incomodar a ação de Deus, que veio fazer com que Deus movesse a sua mão em atitude ao seu povo. E a história vai contar que Deus usa alguém, um homem, por nome Moisés, é levantado como libertador do povo de Deus. Dentro de uma simbologia, nós podemos entender que Moisés era um tipo de Cristo, porque ele estava salvando o seu povo, salvando o povo de Deus de uma condenação e de um julgamento de um tirano, de um julgamento de um faraó. A história vai nos contar que Deus fez questão de endurecer o coração de Faraó para que Deus viesse a julgá-lo por todo o mal, por todo o mal feito que ele havia feito contra o seu povo. E a Bíblia vai nos dizer que naquele dia Deus mandou com que Moisés e com que todo o povo celebrasse a Páscoa. E a Bíblia vai nos dizer uma coisa interessante, que era para que o povo comesse apressadamente. Quando eu vejo esta expressão, eu consigo compreender a importância que tem esta palavra Páscoa. Ou seja, Páscoa, ela é uma palavra que significa o mesmo que passagem. É uma palavra que significa o mesmo que retirada, o mesmo que liberdade. Deus estava dizendo ao seu povo que através daquele ato, que através daquela atitude, eles seriam livres e libertos do poder daquele tirano. Quando eu venho para o Novo Testamento, eu observo algo glorioso, maravilhoso, aqui dentro das Escrituras, mais precisamente no livro de 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 7. A parte A do versículo nos diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho.
Alimpai-vos, pois, do fermento velho. A continuação do versículo é assim: para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado, sacrificado por nós. Nós sabemos que nós não tínhamos o direito à salvação. Nós sabemos que nós não tínhamos o direito à liberdade. Por quê? Porque segundo a Bíblia, todos os homens estavam mortos em delitos e em pecados. Ou seja, só existe uma forma de nós estarmos vivos. Só existe uma forma de nós estarmos alegres e felizes. E esta forma é justamente esta, quando nós entendemos que Cristo é o nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Para consubstanciar esta palavra, eu abro a minha Bíblia aqui no livro de Salmos, no número 32. Salmos, número 32. E vejamos o que a Bíblia nos diz aqui. No livro de Salmos, número 32, a Bíblia vai nos dizer assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Mas uma coisa que me chama a atenção é o verso de número 8 e o verso de número 9, pois a palavra vai nos dizer assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo e nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Pastor, mas o que significa isso? Significa que nós somos servos de Deus hoje, cristãos, ganhos através da palavra de Cristo. E não é mais necessário que nós continuamos em tradições, não é necessário que nós continuamos vivendo os mitos que foram pregados e que foram que foram instalados na nossa mente no passado. Porque antes de nós termos o conhecimento da palavra, antes de termos entregado a nossa vida para Jesus, nós éramos semelhante ao verso 9 do número 32 de Salmos, como cavalos que precisava de cabresto para que pudesse ser guiado. Hoje, nós não precisamos disso, porque a palavra de Deus está aqui, nos instruindo e nos alertando acerca da verdade. O dia de hoje é um dia em que muitos têm aplicado o seu coração até mesmo para bebida. Muitos têm aplicado o seu coração para brincadeiras, para as farras, para churrascos, e esquecendo que o verdadeiro sentido aqui é que houve uma vitória, e a vitória de Cristo representa a nossa vida. Sabe por que nós vivemos? Porque Ele vive. Porque se Ele não vivesse, se Ele houvesse morrido, se Ele não houvesse ressuscitado, se além de ter morrido, Ele não houvesse ressuscitado para nos dar vida, nós, infelizmente, não teríamos paz, não teríamos graça e muito menos salvação garantida por absolutamente ninguém. Porque por mais que o homem ache que não precisa de Deus, por mais que o homem ache no seu coração que não tem necessidade alguma de que Deus lhe abençoe, até mesmo o ar que nós respiramos depende dele. Porque se Deus não quiser que nós respiremos mais, ele simplesmente tapa o fôlego que há em nós. E para onde nós iremos? Como fugiremos dele? Ou como escaparemos do seu olhar ou da sua ira? Graças a Deus que Ele é misericordioso e poderoso para nos abençoar. Louvado seja Deus. O Salmo 32 é um salmo que dignifica, que magnifica a Deus e que mostra a felicidade de um homem que serve a Deus quando ele é perdoado. Portanto, meus amigos, meus amados irmãos, quando eu entro nesse assunto aqui de 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 7, eu muito me alegro porque eu entendo que se eu estou vivo, eu entendo que se eu estou de pé, não é merecimento meu,
mas bondade de Deus, porque Cristo, a nossa Páscoa, já ressuscitou por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Tornando aqui no livro de Romanos, no capítulo 5, capítulo de número 6, verso de número 13, a Bíblia nos diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, a primeira coisa que vem ao nosso coração é uma palavra por nome santidade. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós aceitamos a Cristo para sermos santos. Aceitamos a Cristo para termos uma vida mudada, para sermos moderados, para sermos tranquilos. Aceitamos a Cristo para que nós possamos ter uma vida diferente da vida que nós vivíamos no passado e que nós tínhamos no passado. Jesus é a nossa Páscoa. Ele nos dá liberdade para andarmos na sua presença e para vivermos de acordo com a sua palavra. Portanto, meu irmão, olhe para você. Imagine o que você foi ontem e quem você é hoje. Pense, reflita, pare um pouco e veja que o que você é hoje não é reflexo do que você foi ontem, mas sim reflexo do que Cristo fez no Calvário. Ele era o único que não tinha pecado e se fez pecado por nós. Ele era o único que não tinha defeito e foi para o madeiro para sofrer pelos nossos defeitos. Ele era o único que não tinha motivos para estar pendurado no madeiro, mas se fez pelo meu motivo, pelo teu motivo, pelo nosso motivo para estar no madeiro. Portanto, ele vive. Jesus, ele não pode ser lembrado apenas hoje, o domingo de Páscoa. Jesus não pode ser lembrado apenas neste período da quaresma, como muitos falam, né? Que é o período da quaresma, um período em que as pessoas simplesmente seguindo uma tradição, né? Evitam certos tipos de comida, evitam certos lugares, evitam certas coisas. Irmãos, meus amigos, o nome disso para mim chama-se hipocrisia. Às vezes as pessoas são hipócritas ao acharem que Deus está satisfeito com isso, com aquilo, enquanto eles se esquecem que o que Deus quer que nós façamos é que o sirvamos com todo o nosso coração, que o sirvamos com o nosso amor, que o sirvamos com as nossas ações e com as nossas atitudes. Vejam mais acima, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, no verso 7 e 8, a Bíblia vai dizer assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Louvado seja Deus. Uma coisa que me chama a atenção nas cartas do apóstolo Paulo é que a sua preocupação acerca de uma nova vida, acerca de um novo nascimento, ela é notada e é visível em todas as suas cartas. Eu, você, nós, que somos crentes, servos de Deus, que vivemos de acordo com a sua palavra e que procuramos fazer a sua vontade, é necessário que nós vivamos para ele. Por quê? Porque não existe condenação. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, porquanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado também condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas agora andamos segundo o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero retornar para o versículo que eu li, lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 7. A Bíblia diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado
por nós. E aqui, para encerrar a minha participação, eu quero apenas ler algo que Jesus deu ao nosso coração. E isto aqui é uma das verdades mais absolutas da parte do nosso Criador. Em João capítulo 14, verso de número 18, Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Veja a importância disto. Esta palavra é uma palavra de quem está vivo e não uma palavra de quem está morto. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas, pastor, como assim? Eu não entendi. Jesus de fato não morreu? Sim, morreu. É verdade, é bem verdade que ele morreu. É bem verdade que ele foi crucificado. É bem verdade que feriram os seus pés e feriram as suas mãos. É bem verdade que sobre a sua cabeça estava uma coroa de espinhos e mais acima um título que dizia: este é o Rei dos Judeus. É bem verdade que ele foi machucado, que ele foi cuspido, que ele foi humilhado. É bem verdade que furaram o seu lado, é bem verdade que lhe deram vinagre, mas também é mais verdade ainda de que ele foi morto, mas que no domingo, ao terceiro dia, ele ressuscitou, porque ele havia feito uma promessa aos seus discípulos. Em João capítulo 14, verso 18, ele disse: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Ele disse: eu estou voltando, não se preocupe, porque eu volto. Alguém estava preocupado, alguém estava desanimado, alguém estava dizendo: acabou para nós, agora voltemos para nossas profissões. Alguém estava dizendo: acabou para nós, não tem mais o que fazer, vamos nos esconder, vamos fugir, vamos voltar à nossa tradição, vamos voltar aos nossos credos. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. Louvado seja Deus. O que me chama a atenção é que ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Independentemente do credo religioso de alguém, independentemente do que alguém acredita ou não, ele está vivo. Se você for no túmulo do Buda, ele vai estar lá, porque ele não ressuscitou. Se você for no túmulo de qualquer uma das personalidades, de qualquer uma das religiões do mundo afora, do hinduísmo, tanto faz, não importa, todos os corpos estarão lá. Se você for no túmulo de Maria, ela também estará lá. Mas qualquer que seja a pessoa que vá ao túmulo de Jesus vai encontrar a porta aberta. E uma epígrafe vai estar acima do túmulo dizendo: ele não está aqui porque ele ressuscitou. Aleluia! Louvado seja Deus. Aqui eu encerro a minha palavra mais uma vez. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, parte C do versículo. Cristo, nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Louvado seja Deus. E isto é nada mais, nada menos do que a vitória da vida sobre a morte. A paz do Senhor, Deus os abençoe. Eu sou o pastor Marcos Grangeiro, da cidade de Carolina. Sirvo a Deus na Assembleia de Deus, como a décima, e dirijo a congregação Nova Jerusalém. Forte abraço, Deus os abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.